Inscreva-se no canal, vídeo novo todo dia. Deixe seu like e comente. E não deixe que os sussurros da sua mente te distraiam enquanto escuta esta história. No outono de 1601, o imperador Rodolfo II lançou um desafio para seus astrônomos: mapear os céus com precisão inédita. As medições de Tycho Brahe eram as melhores já vistas, mas transformar observações em previsões exigia um volume de cálculos que consumiria décadas. Foi nesse cenário que a ideia de transformar multiplicação em adição por meio de uma tabela com 5.400 entradas revolucionou o trabalho científico. Antes dos logaritmos, multiplicar números grandes era trabalho artesanal. Johannes Kepler, trabalhando com os dados de Tycho, repetia tentativas e recalculava resultados. Às vezes fazia 70 iterações sobre um único problema. Esses processos demorados e propensos a erro tornavam a própria ciência lenta. A necessidade de acelerar contas era urgente, e a limitação aritmética era um freio que ninguém havia superado ainda. Havia antecedentes. Michael Stifel, no século XVI, já usava a ideia de índices para potências, uma noção precursora dos logaritmos. Jost Bürgi, um relojoeiro suíço, desenvolveu tabelas que aproximavam multiplicações por somas, usando progressões geométricas com razão próxima de 1. O método de Bürgi encurtava os passos, mas suas tabelas não tiveram ampla circulação imediata. Ainda assim, ele representou um caminho técnico importante. John Napier, na Escócia, concebeu uma solução com uma intuição geométrica engenhosa. Ele imaginou um ponto que se move ao longo de um segmento, desacelerando proporcionalmente à distância restante, e outro ponto que avança à velocidade constante. Ao mapear esses movimentos um no outro, Napier transformou relações multiplicativas em distâncias que se somavam. O resultado prático foram tabelas concebidas especificamente para trigonometrias e astronomia, as primeiras tabelas de logaritmos, publicadas em 1614. Quando Kepler teve acesso aos logs, por volta de 1617, percebeu o ganho imediato. Cálculos que antes consumiam dias passaram a ser resolvidos por somas e subtrações. Além de economizar tempo, os logs tornaram visíveis padrões matemáticos antes encobertos pelo ruído numérico. Uma dessas descobertas, que já vinha sendo procurada por décadas, foi a relação entre período orbital e distância ao Sol. Reduzidos ao domínio logarítmico, dados complicados revelaram uma lei simples: o quadrado do período é proporcional ao cubo do semi-eixo maior. Com essas ferramentas, Kepler pôde formalizar sua terceira lei e avançar rumo às tabelas rudolfinas. Henry Briggs, um matemático inglês, refinou o sistema ao propor que o logaritmo de 10 fosse igual a 1. Essa escolha tornou os cálculos com potências de 10 muito mais diretos e criou o que chamamos hoje de logaritmo decimal, ou de base 10. Briggs viajou para conversar com Napier e, a partir dessas conversas, reordenou as tabelas em uma forma prática para o uso cotidiano. O trabalho de Briggs padronizou e popularizou o uso dos logs em toda a Europa. O impacto foi rápido e profundo. As tabelas rudolfinas de Kepler, publicadas em 1627, surgiram em um momento em que tal infraestrutura de cálculo estava finalmente disponível. Aqueles catálogos astronômicos eram 30 vezes mais precisos que os anteriores e permitiam reconstruir posições planetárias para milênios antes e depois. Navios, cartógrafos e cientistas passaram a confiar em tabelas logarítmicas para reduzir erros e ganhar tempo. E, economicamente, a vantagem foi imediata. Ferramentas derivadas surgiram. Regras de cálculo, tábuas impressas e manuais práticos circularam entre engenheiros, navegadores e acadêmicos. A Companhia das Índias Orientais e outras instituições de navegação adotaram as tabelas porque a velocidade e a precisão nas contas resultavam em rotas seguras e lucro. Durante séculos, o computador humano consultava as tabelas e só muito depois, com o surgimento da calculadora eletrônica na década de 1970, as tabelas perderam o papel central. É importante notar que as inovações ocorreram em paralelo. Bürgi desenvolveu métodos similares. Napier
publicou em 1614, Burge publicou em 1620 e Briggs consolidou a base 10 nas décadas seguintes. Historiadores debatem detalhes e cronologias, mas concordam no impacto transformador desses trabalhos. A convergência de ideias ilustra como problemas práticos, multiplicar, dividir, calcular senos e cossenos, podem produzir avanços conceituais fundamentais. Além do ganho prático, os logaritmos mudaram a maneira de ver padrões. Relações algébricas e fenômenos físicos que pareciam complexos tornaram-se lineares após uma transformação logarítmica. Essa linearização facilitou a identificação de leis físicas e tendências. De Kepler a Newton, de modelagens do som à termodinâmica, a função logarítmica se mostrou versátil e essencial. Para Kepler, os logs não só cortaram o tempo de cálculo, eles também permitiram enxergar harmonia no cosmos. Hoje sabemos que transformações matemáticas frequentemente limpam ruídos e revelam regularidades. Os logaritmos foram uma das primeiras ferramentas desse tipo, uma infraestrutura mental e impressa que acelerou descobertas por séculos. A tabela de Napier, com 5.400 entradas, pode parecer pequena diante de computadores modernos. Mas na época, ela equivalia a uma supermáquina de cálculo. Era uma infraestrutura pública do conhecimento, impressa, distribuída e adotada por comunidades práticas. Sem essa tabela, muitas leis teriam demorado mais para surgir, e a ciência teria avançado mais lentamente. Há também uma lição contemporânea aqui. Soluções que reduzem trabalho repetitivo e transformam operações caras em operações simples têm poder desproporcional. Hoje, algoritmos e bibliotecas de código cumprem esse papel na computação. No século XVII, foram tabelas e regras de cálculo. Em ambos os casos, a infraestrutura matemática permitiu que mentes criativas se concentrassem em padrões e teorias, não em cálculos mecânicos. Vamos descer ao nível prático por um momento para entender por que uma tabela é tão poderosa. Imagine que você precisa multiplicar 3.459 por 2.728, números que aparecem em trigonometria e crescimento exponencial. Manualmente, isso exige múltiplas linhas de multiplicação. Com logs, você procura o log de cada número na tabela, soma as ordens decimais e, em seguida, consulta a tabela inversa para recuperar o produto. Operações que demoravam horas caíram para minutos. Foi essa economia de tempo que mudou o ritmo da investigação científica. Napier também desenvolveu outro invento popular: os Napier's Bones, hastes que facilitavam multiplicação e divisão com um dispositivo físico simples. As hastes de Napier eram calculadoras de usar em bancada e foram muito úteis até que mesas de cálculo e réguas mecânicas fossem comuns. Jost Burge, por sua vez, era conhecido por sua habilidade mecânica. Seus instrumentos e globos celestes ajudavam a traduzir teoria em prática. A adoção dos logs também transformou a educação científica. Universidades e escolas técnicas começaram a ensinar o uso de tabelas e réguas de cálculo. E gerações de engenheiros aprenderam a depender delas em projetos reais. A transição tecnológica não eliminou o pensamento matemático. Pelo contrário, liberou energia cognitiva para conceber novas hipóteses, experimentos e máquinas. No século XIX e início do século XX, as tabelas de logaritmos e a régua de cálculo tornaram-se símbolos do profissionalismo técnico. Engenheiros que projetavam pontes, aeronaves e motores confiavam nessas ferramentas. Mesmo na era das grandes descobertas científicas dos séculos XVIII e XIX, as operações numéricas repetitivas eram tratadas por uma combinação de tabelas, oficinas mecânicas e sujeitos chamados computadores, pessoas treinadas para calcular. A conexão entre logaritmos e tecnologias modernas continua viva. O princípio de transformar uma operação custosa em outra mais barata reaparece em otimizações de software e em técnicas de análise de dados. Algoritmos que trocam multiplicações por somas ou que usam transformações para linearizar relações são herdeiros diretos da intuição por trás dos logaritmos. É impressionante pensar que ideias desenvolvidas por Napier, Briggs e Burge facilitaram o trabalho de Kepler
e que esses avanços criaram a infraestrutura matemática que eventualmente suportou Newton, Laplace, Maxwell e, muito mais tarde, os engenheiros que projetaram satélites. Quando olhamos para a história das ciências, vemos que mudanças aparentemente técnicas, uma tabela, uma notação, uma escolha de base numérica, podem ter impacto cultural e científico duradouro. Ao terminar, pense nisso. Qualquer ferramenta que reduza um trabalho repetitivo e permita que cérebros humanos se concentrem em insight tem valor revolucionário. Às vezes, a invenção não é espetacular, é apenas uma boa organização do trabalho. Os logaritmos são um exemplo clássico disso. Uma ferramenta aparentemente simples que acelerou séculos de progresso científico. Se curtiu esta história sobre Napier, Burge, Kepler e o nascimento dos logaritmos, inscreva-se no canal. Vídeo novo todo dia. Deixe seu like, compartilhe com alguém que curte história da ciência e comente qual parte dessa história te surpreendeu mais. E por favor, não deixe que os sussurros da sua mente te enviem embora antes de conferir o próximo vídeo. Pronto. Agora você sabe como uma tabela de milhares de números acelerou a ciência. Conte nos comentários qual invenção simples você acha que merece o mesmo reconhecimento histórico. Responda aqui nos comentários. Inscreva-se e volte. Sua curiosidade é a melhor ferramenta. Siga e comente suas ideias agora. Obrigado e até!